Fala, Luzianos, esse aqui é o canal Luz e Vida. Nós estamos mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o Wellington, fundador da comunidade Luz e Vida, e esse aqui é o programa Presença de Deus. Que bom estar com vocês. Nós já partilhamos um pouquinho aqui, nós estamos partilhando, aliás, a história, a vivência e os chamados de ser Luz e Vida aqui no nosso programa. Hoje vai ser o último dia que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a nossa comunidade. Claro, com o passar dos tempos, nas demais semanas, nos demais programas, vamos falar também de outros aspectos da nossa comunidade, mas nós vamos adentrar mais na questão formativa, trazer para vocês novidades, coisas diferentes, inclusive aí vai colocando nos comentários aqui desse vídeo o que você gostaria que a gente compartilhasse aqui no nosso programa, o que você gostaria, qual o tema, qual a temática, qual objetos litúrgicos, enfim, o que você deseja que a gente compartilhe com você no nosso chamado de ser evangelizadores através da formação e da catequese. Nós compartilhamos um pouquinho aí nesse tempo sobre a história da comunidade, a sua fundação, o seu carisma. Se você não viu os outros vídeos, você vai lá na nossa playlist do programa Presença de Deus e veja os últimos vídeos, outros vídeos anteriores desse nosso programa. Nós queremos compartilhar com você hoje o caminho vocacional. Talvez você tenha sentido o chamado de Deus para fazer parte de uma comunidade. Nós queremos apresentar a nossa. Queremos apresentar então o nosso caminho vocacional. Se for o desejo de Deus e se você desejar, se coloque à disposição para fazer esse caminho e nesse caminho descobrir justamente qual o seu chamado, qual a sua vocação. Quando nós falamos de vocação, às vezes nós pensamos simplesmente no ser padre, ser freira, casar, enfim, formar uma família. Mas a vocação vai muito além disso. É um autoconhecimento, um conhecimento de si mesmo e vendo dentro de você mesmo o seu chamado, a sua vocação e a sua resposta a Deus. Veja, o nosso caminho de vocacional Luz e Vida, nós vamos caminhando primeiramente no autoconhecimento. Porque se nós conhecemos a nós mesmos, nós sabemos os nossos anseios, nós sabemos os nossos desejos, as nossas vontades, nós sabemos aonde nós queremos chegar. E sabendo onde eu quero chegar, então aí eu descubro, eu percebo a semente da vocação que Deus colocou dentro do meu coração. Essa semente, ela precisa desabrochar, ela precisa ser fermentada, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, para que ela possa crescer e dar frutos. Ela só vai fazer isso se você se colocar à disposição do Senhor para permitir que Ele age e atue na sua vida e na sua história. Buscando primeiramente no nosso caminho vocacional o autoconhecimento, nós vamos também deixar que o próprio Senhor possa nos curar. Curar nossas feridas, curar as feridas da infância, da adolescência, da juventude. E Ele possa ir caminhando junto conosco, nos fortalecendo no nosso chamado e transformando o nosso interior para que a gente possa então estar aberto à ação de Deus. Aí sim, abertos à ação de Deus, nós vamos fazer a experiência com Deus através da vida comunitária, através da vida de oração, da vida sacramental e entender qual é o meu chamado, onde Deus me chama. Deus me chama a ser padre, a ser freira, a vir em comunidade, ser uma comunidade de vida, uma comunidade de aliança. Me chama simplesmente ao casamento, ao serviço na minha paróquia. Onde Deus me chama? É preciso entender, quando a gente entende nós mesmos, nós conseguimos compreender então o chamado de Deus. Porque Deus nos chama primeiramente à vida. A vida, a felicidade, nos chama ao amor. É o primeiro chamado de todo cristão, de todo ser humano. Deus nos chama à vida. A vida, a santidade e o amor. Depois aí nós vamos descobrindo os demais chamados de Deus. Onde Deus nos chama mais. E descobrindo isso, nós vamos perceber, nós vamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Estando dóceis e abertos à ação do Espírito Santo. Mas aqui na nossa comunidade, a gente busca, em primeiro momento, no itinerário vocacional, claro, o processo vocacional, que se compreende dessa forma, né? Primeiro, o vocacionado, a pessoa se coloca à disposição do Senhor e se inscreve para ser, então, acompanhado vocacionalmente pela comunidade de Luz e Vida. Nessa acolhida, o fundador e o coordenador vocacional vão acolher o novo vocacionado para que ele possa abrir-se à ação de Deus, explicando o processo, dando abertura àquilo que eles gostariam, que o vocacionado gostaria de viver, e aí cada um é acompanhado de forma pessoal.
por um chamado padrinho vocacional, que é uma pessoa que vai mais velha de comunidade, uma pessoa mais experiente de igreja, uma pessoa que tem maturidade na fé para poder acompanhar essa pessoa na oração, na partilha, enfim, compartilhando ali com ela a sua vida e o vocacionado também compartilhando os seus desejos, seus anseios e rezando junto com o vocacionado. Na oração nós vamos nos abrindo à ação de Deus, às emoções de Deus e nós vamos nos autodescobrindo também. Nós temos na comunidade os encontros vocacionais, que nós fazemos periodicamente, para abertura de coração, para a vivência desse carisma, do nosso carisma. Claro, a gente vai questionar o que é a vocação, primeiramente, como os modos de vocação, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, a vocação à família, a vocação à vida comunitária. Depois nós vamos entender também como outras pessoas, como os santos, compreender o sentido de vocação e como eles viveram a sua vocação. E vamos entender a vocação chamada de ser luz e vida, o carisma luz e vida. Claro, também você vai descobrir então o nosso chamado, o nosso carisma, o desejo de Deus para o nosso coração. Passado o tempo vocacional, o candidato é convidado, se assim desejar, ser membro da comunidade. Como que você faz ser membro da comunidade? Você faz o pedido oficial por escrito, você se coloca à disposição para ser membro e você é acolhido como discípulo na comunidade. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que se coloca aos pés do mestre para escutar e colher dele os seus ensinamentos. Quem é o mestre? Jesus. O discípulo é aquele que se coloca aos pés do mestre na oração, na formação, na Lexio Divina, na oração devocional, na adoração ao Santíssimo Sacramento e vai entender de Jesus o seu chamado e compreender o seu lugar dentro da comunidade. Ele é acolhido, recebe então a cruz, luz e vida, que a gente chama cruz provisória, que é de madeira, uma cruz menorzinha, mais simples, designando que sua temporada aqui no nosso meio é provisória mesmo. É um tempo de descoberta, mais internamente, onde o discípulo vai descobrindo então o seu chamado e se realmente ele faz parte da comunidade. Vai descobrindo o seu lugar, o seu espaço, vai se adentrando dentro da vida em comunidade e aí vai descobrindo cada vez mais aquilo que Deus deseja da sua vida. No tempo de discipulado, ele vai vivendo então a espiritualidade, a formação, o acompanhamento vocacional e vai se descobrindo e descobrindo a comunidade por inteiro, por dentro. No meio do tempo de discipulado, o discípulo ele recebe a primeira veste de luz e vida, que é a veste que a gente está usando, que eu estou usando hoje, né? O jaleco bege, que simboliza a pureza dos consagrados, e o escapulário, esse manto por cima que tem o capuz, o escapulário azul para os meninos e vermelho para as meninas. A cor do nosso hábito ela é inspirada nas vestes de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nas vestes de Nossa Senhora, o azul simboliza a maternidade divina de Maria e o vermelho a maternidade terrena de Maria. Maria é mãe de um Deus, homem e Deus, de Jesus, homem e Deus, que é um só. Então essa maternidade de Maria, ela que nos cobre como seres humanos. A sua maternidade, ela nos cobre, assim como essa veste azul, né, o escapulário azul, cobre todo o nosso corpo. É Maria que cobre a cada um de nós. Utilizamos o capuz, ele simboliza o nosso esvaziamento de nós mesmos. Quando nós colocamos ele sobre a cabeça, o simbolismo é o esvaziamento de nós mesmos para que o próprio Deus ele possa habitar em nós. Eu desapareço para que Cristo apareça em mim. É esse simbolismo. Nós utilizamos mais quase como um simbolismo, mas às vezes na adoração, às vezes após a comunhão, nós utilizamos em forma de significar que nós estamos sumindo para que o próprio Cristo, na Eucaristia, possa aparecer. Após o tempo de discipulado, que tem o tempo de chamado, o tempo da resposta e o tempo do compromisso. Quando assim o discípulo já chega ao compromisso, ele é indicado, se ele assim desejar, ele faz então o pedido oficial de se tornar membro efetivo. O que é um membro efetivo? Um membro efetivo é aquele que fez a sua experiência, comprovada a sua vocação, ele é acolhido na comunidade como um membro oficial. É como se estivesse no tempo de trabalho, no tempo de experiência, e você vai efetivado, claro.
O membro efetivo, ele é o chamado membro consagrado. Consagrado não é somente aquele que se coloca na forma celibatário, não. Consagrados são todos os membros efetivos. Podem ser homens e mulheres, podem ser casados ou solteiros, mas ele se torna consagrado pelo chamado ao carisma Luz e Vida. Então ele faz o compromisso com o carisma. E esse compromisso com o carisma é designar para a comunidade, para toda a igreja, que eu me comprometo com o carisma e agora, a partir de hoje, eu sou o guardião do carisma Luz e Vida. Não só eu vivo, mas eu sou o carisma em pessoa. É se tornar o carisma, ou seja, se tornar realmente a presença de Deus no mundo, como luz que nasce da experiência profunda, que nasce da Eucaristia. Essa presença que é luz e vida. Essa presença que nasce da Eucaristia. Essa presença que é a presença de Deus. Nós não somos o próprio Deus, mas somos a imagem de Deus. Assim como todo ser humano é chamado a ser imagem de Deus, mas profundamente nós somos chamados pelo nosso carisma a transparecer essa presença de Deus no amor e na compaixão. É muito profundo. E nem sempre é fácil de ser vivido, mas é o nosso chamado. Imperfeitamente como nós somos, mas somos chamados a isso. Quando se faz a consagração, a gente recebe a cruz Luz e Vida de metal. A gente vai fazer um programa ainda para a gente explicar a simbologia do nossa cruz, né? Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas recebe a cruz de metal, que é uma cruz mais permanente. Aí o membro se torna efetivo, realmente membro da comunidade. E você é chamado, então, se você desejar, fazer esse caminho vocacional. Nem todas as pessoas que fazem caminho vocacional estão discernindo se querem ser padres ou freiras. Às vezes a pessoa já é até casada. Mas o caminho vocacional é uma autodescoberta. Às vezes você já é religioso, às vezes você já é de comunidade, às vezes você já é casado, mas você ainda não descobriu o seu verdadeiro chamado. Ou você ainda pergunta esse questionamento para se fazer. É uma busca do autoconhecimento. O nosso vocacional, ele busca, nesse autoconhecimento, entender, então, o chamado e o desejo de Deus para a nossa vida. Venha fazer conosco o seu vocacional para que você busque, então, viver esse desejo de ser presença de Deus no mundo. Um forte abraço, obrigado por você estar conosco até esse momento. E nós nos encontramos na próxima semana com mais um programa Presença de Deus. Com Santa Teresinha nós dizemos, do coração da igreja, eu serei o amor.